Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos, trazendo até você o único gráfico que você precisa decorar. Não importa que você seja de direita, esquerda, centro ou qualquer outra coisa, o gráfico mostra de maneira muito simples, muito direta, que quanto mais você conhece de história, menor tem que ser a sua confiança no governo. Hoje, 30 de setembro de 2025, é o dia da secretária, o dia da navegação, o dia da Bíblia Católica, o dia do churrasqueiro, o dia mundial do tradutor, o dia nacional do jornaleiro, o dia internacional do podcast, o dia dos capelães da Marinha e o dia internacional da tradução. Os indicadores financeiros mostram dólar e euro recuando, Bolsa de Valores e Bitcoin avançando, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. A revista Oeste informa que o presidente Jair Highlander Bolsonaro recebeu o atendimento domiciliar do médico Cláudio Birolini na noite de ontem por causa de um novo episódio de soluços e vômito. O especialista permaneceu na casa de Bolsonaro, localizada no Condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, com o objetivo de monitorar o estado de saúde do presidente ao longo da noite. Bolsonaro está sob prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto, conforme decisão do satânico psicopata golpista, cujo nome não se pronuncia aqui. O médico chegou à residência por volta das 8 da noite, depois que Bolsonaro apresentou agravamento nos sintomas. O acompanhamento médico foi mantido durante toda a madrugada. Hoje cedo, a primeira-dama Michele Bolsonaro confirmou que o marido se recuperou da crise de soluços e agradeceu a todos pelas orações. Enquanto isso, no Space Liberdade, a informação de que as mulheres estão vivendo uma situação humilhante em uma conferência promovida em Brasília pelo desgoverno Petralha de Ocupação. O Ministério das Mulheres abrigou as convidadas para um encontro nacional num hotel precário, com camas sujas, baratas nos quartos e comida de origem duvidosa. O que mais se poderia esperar? Faz o L. Uma garota brasiliense chamada Stephanie Sampaio resolveu outro dia fazer uma incursão na imundície da esquerdalha reunida na capital federal. Acompanhe o relato dela. Eu me infiltrei em uma manifestação de esquerda. Fui para entender o que de fato eles estavam defendendo e as imagens falam por si só. Logo de cara, bandeiras do Antifa, uma organização que os Estados Unidos e o mundo livre já consideram como terrorista. Eles se dizem contra o fascismo, mas agem como milícia política para calar quem pensa diferente. Poucos metros depois, bandeiras de apoio ao Hamas, ao Irã, grupos que pregam ódio, violência e perseguição, mas que aqui no Brasil são tratados como aliados ideológicos. Essa é a esquerda que diz lutar por democracia. E ao mesmo tempo em que tinha um cheiro muito forte de maconha, muito desagradável, com várias pessoas fumando no meio da manifestação, muita gente teve coragem de levar os seus filhos e crianças para esse ambiente. Isso mostra o nível da contradição moral. Falam de futuro, mas expõem inocentes a um cenário de drogas, bagunça e ideologia. Essa aqui foi uma das maiores contradições que eu vi essa tarde. De um lado, a cara do Lula estampada numa bandeira LGBT, e logo depois uma pessoa com um boné do Fidel Castro, o ditador cubano que literalmente fuzilava homossexuais no paredão. A esquerda prega a diversidade, mas idolatra regimes que exterminaram gays. Nos discursos, a mesma ladainha de sempre. Ataques contra a direita, acusando de fascismo e repetindo palavras de ordem ensaiada, como se fosse uma verdade absoluta. Aqueles que foram anistiados pelos ataques terroristas em 1979, agora combatem uma anistia para mães, pais e famílias que carregavam a Bíblia debaixo dos braços. O perdão que eles pedem para si, eles negam para os outros.
O que eu vi hoje foi o retrato real da esquerda: contradição, hipocrisia e manipulação. Eles se apoiam em símbolos que representam censura, perseguição e morte, mas tentam posar de defensores da liberdade. A verdade é que a esquerda não defende o povo, e eles só se importam com o próprio projeto de poder deles. Se você não me conhece, eu me chamo Stephanie Sampaio, e eu vim aqui hoje para te mostrar a verdade por trás de tudo que a esquerda prega. Você sabia que pode acessar o CL News e o segmento de orações sem precisar de qualquer plataforma de mídia social? Está no ar o novo site clnewsoficial.com. Acesse o clnewsoficial.com, guarde o site nos favoritos do seu navegador e espalhe essa boa notícia. clnewsoficial.com. O desgoverno Petralha de ocupação registrou um déficit de 15 bilhões e 600 milhões de reais em agosto, segundo informação do Tesouro Nacional. O déficit do mês ficou abaixo das expectativas da pesquisa Prisma Fiscal do Ministério da Fazenda, que apontava para um déficit de 21 bilhões de reais. No ano passado, no mesmo mês de agosto, foi registrado um resultado negativo de 22 bilhões e 200 milhões de reais. Na Gazeta Brasil, a informação de que o setor público consolidado, formado pela União, estados, municípios e empresas estatais, registrou um déficit nominal de 969 bilhões e 600 milhões de reais no acumulado de 12 meses até agosto, com um aumento de 1 bilhão e 100 milhões de reais em relação a julho. Os dados foram divulgados pelo Banco Central no relatório Estatísticas Fiscais. O déficit nominal de quase 1 trilhão inclui os gastos com os juros da dívida pública, que em agosto somaram 74 bilhões e 300 milhões de reais e que no mesmo mês de 2024 ficaram em 69 bilhões de reais. Como você pode ver, esse desgoverno Petralha de ocupação é só ladeira abaixo, não tem salvação. O negócio desses criminosos é chupar dinheiro de todo lado, de qualquer lado. Eu recebi uma informação preocupante a respeito deste assunto que eu repasso agora para você. Quem explica é o consultor empresarial Moisés Maciel. A Presidência da República, através da Advocacia Geral da União, pediu para o Bessias, que é o advogado-geral da União, sim, esse mesmo, Bessias, lembram dele, para mandar para o Supremo Tribunal Federal a ADC 98, que é a ação declaratória de constitucionalidade. O que o governo, o que a Presidência da República está pedindo nessa ação? Para que o STF mande considerar PIS, COFINS sobre o total de faturamento de uma empresa e não sobre como é hoje, sobre o faturamento menos todas as despesas que a empresa tem. Então vamos supor que hoje tu fatura aí 600 moedas e aí tu tira todas as tuas despesas, tira o custo do teu produto, do teu serviço, os custos operacionais, custos com impostos, tira tudo e sobra 100 moedas. Das 600 moedas que tu faturou, sobram 100 moedas. Em cima dessas 100 moedas é que vão incidir as alíquotas de PIS e COFINS. Se essa ação declaratória de constitucionalidade prosperar, e tudo indica que ela vai prosperar, o governo vai passar a arrecadar PIS, COFINS não sobre essas 100 moedas, e sim sobre as 600 moedas. Isso representa mais ou menos, para vocês entenderem, uma majoração da alíquota em mais de 300%, 3.000%, 6.000% em muitos casos, dependendo do ramo de atividade da empresa. Outra coisa também é o dinheiro que isso aí vai refletir nos cofres do governo. Estima-se que entre 70 e 100 bilhões de reais adicionais por ano para o governo gastar como quiser. E isso estimando só com o crescimento do PIB, considerando já a inflação. Ou seja, o próprio governo gerando a inflação, ele vai gerar essa arrecadação. E isso reflete diretamente nos preços dos produtos, né? O empresário, ele vai pagar mais caro para produzir, ele vai pagar mais caro para vender, e o consumidor
vai pagar mais caro para consumir esses produtos. Ou seja, mais um tiro no pé. É mais um aspecto que traz a insegurança do ambiente de negócios para o Brasil. É mais uma vez o aumento da carga tributária, é mais uma vez o achaque ao bolso do contribuinte e mais uma vez um atestado de burrice e de incompetência deste governo que está depauperando a população brasileira. O pagamento do quinto lote na restituição do imposto de renda de 2025 começou hoje. A consulta para saber se o valor será acreditado na conta já está disponível por meio do site e aplicativo da Receita Federal. As temperaturas estão em elevação e o estado de São Paulo tem alerta grave de queimadas nos próximos dias. A Defesa Civil emitiu um alerta para as cidades que estão em nível de emergência, pelo menos até o próximo sábado, dia 4. Por falar em clima, acompanhe o que o professor Luiz Carlos Molion fala, detonando essa balela disseminada pelos terroristas ecológicos a respeito da mudança do clima no planeta a partir da atividade humana. Vamos pegar o planeta. 71% é oceano e os outros 29% continentes. Desses 29%, presta atenção na matemática aqui. Dos 29%, 16% são desertos e terras geladas. Como disse, a Antártica é um continente de 14 milhões de quilômetros quadrados. Então, 29 menos 16 sobra 13. Dos 13, ainda nós temos 7% de florestas. Florestas tropicais, como a Amazônia, Congo, Bornéu, na Ásia, mas também tem florestas temperadas. Ou seja, florestas boreais, no norte do Canadá, norte da Europa, norte da Rússia. Então, aí, 13 menos 7, 6. O homem, com todas as suas cidades, seus campos cultivados, só manipula 6% da superfície terrestre, contra 71% de oceanos. Aí você vê que não tem como a atividade humana mudar o clima do planeta, né? O clima do planeta, ele é controlado primeiramente pela fonte de energia, que é o Sol, que está a 150 milhões de quilômetros de distância. Porém, é uma fonte de energia que não é fixa, ela é variável. E agora tem uma cientista física solar, a Valentina Zarkova. Ela é russa, mas ela mora nos Estados Unidos. Ela disse que agora, de 2030 a 2040, o Sol vai entrar num período de baixa atividade. Segundo a previsão dela, o Sol vai reduzir em 60% a sua atividade. Só que, em termos de radiação solar, não vai mudar. A fotosfera do Sol continua praticamente com a mesma temperatura. Muda o campo magnético solar. E quando o campo magnético solar muda, ele enfraquece. Quando o Sol está com baixa atividade, entram mais partículas de alta energia vindo do espaço exterior, que são produzidas por explosão de estrelas supernovas. Olha a complexidade que é o clima. Essas partículas entram e formam mais nuvens. E aí sim, aumentando a cobertura de nuvens, a radiação solar vem de fora, bate e reflete. Aí entra menos radiação, e embora o Sol esteja com a sua atividade mais baixa, mas não é falta de radiação solar, é falta de uma proteção maior que o Sol dá com o seu campo magnético contra essas partículas de alta energia que tendem a aumentar a cobertura de nuvens. E a cobertura de nuvens é que diminui. Eu fiz uns cálculos de 1983, que foram quando os satélites começaram a ficar operacionais, até 2000, deu uma redução de 5% na cobertura de nuvens, entrou mais radiação solar, e talvez essa tenha sido uma das causas que contribuiu para que houvesse esse aquecimento de 1976 a 2005. O projeto de um túnel imerso em Santa Catarina avança com crédito internacional e promete uma travessia em 2 minutos entre Navegantes e Itajaí, e agora está na fase burocrática final para a viabilidade financeira. A Secretaria do Tesouro Nacional e a Procuradoria da Fazenda Nacional emitiram pareceres favoráveis à operação de crédito junto ao BIRD,
o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que é o braço financeiro do Banco Mundial. A Grande São Paulo registrou a terceira morte suspeita por intoxicação com metanol. Foi a segunda vítima em São Bernardo do Campo. O primeiro caso na cidade foi confirmado no dia 18 de setembro, enquanto uma outra pessoa perdeu a vida na capital paulista. Na revista Oeste, a informação de que um estudo realizado pelo Núcleo de Pesquisa e Estatística da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo revela que 36% das bebidas alcoólicas vendidas no Fazendão são adulteradas. Na Gazeta Brasil, a notícia de que mais uma fábrica clandestina de uísque, gin e vodka foi descoberta pela Polícia Civil Paulista na cidade de Americana, no interior do estado. Além disso, o desgoverno Petralha de Ocupação criou um protocolo de alerta após 10 casos de intoxicação e 3 mortes. Portanto, é a tal coisa, né? Se você gosta de biritar, fique ligado. Dependendo de onde você costuma beber, aquela saideira pode ser a última, né? O jornalista Joaquim Ribeiro informa que depois que o podre narcoditador Nicolás Maduro assinou um decreto para declarar estado de exceção no caso de uma eventual invasão dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump anunciou que irá fazer também operações por terra para combater os cartéis da droga na Venezuela. Em outras palavras, a hora da verdade está chegando. Parece até discurso de Petralha, mas foi a Coreia do Norte que disse à ONU que nunca desistirá do programa nuclear. O vice-chanceler norte-coreano afirmou que a medida seria equivalente a exigir que o país renuncie à sua soberania e ao seu direito à existência. Os Estados Unidos colocaram o Brasil e a África do Sul em uma lista de alerta de tráfico de pessoas. Os dois devem demonstrar maiores esforços relacionados a este assunto ou enfrentar possíveis sanções dos Estados Unidos. E por falar em sanções, a Gazeta Brasil informa que o YouTube concordou em pagar 24 milhões e 500 mil dólares para encerrar o processo movido contra a plataforma pelo presidente Donald Trump em 2021, após a suspensão da conta dele depois do ataque ao Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021, segundo documentos judiciais divulgados ontem. De acordo com os termos do acordo, 22 milhões de dólares serão destinados a Trump, que determinou que os valores fossem repassados ao Trust for the National Mall, com o objetivo de apoiar a construção do White House State Ballroom, uma nova sala de eventos da Casa Branca, cuja obra deve ser concluída até o final do mandato dele. Diante dessa notícia, é impossível não ficar pensando se seria possível que o YouTube me indenizasse pela suspensão arbitrária e injusta do meu canal, ocorrida no dia 9 de dezembro de 2020, quando eu fui desmonetizado com quase 200 mil inscritos. Esse mesmo canal, como você sabe, que já tinha quase 300 mil inscritos, ou um pouco mais do que isso, foi totalmente apagado de maneira truculenta no dia 25 de março deste ano, 2025, a partir de forças ocultas descapilarizadas do Fazendão, que mais uma vez violaram o território norte-americano e os direitos de um cidadão norte-americano, publicando material a partir de território dos Estados Unidos da América. Uma mulher encontrada morta há 20 anos na Espanha foi identificada como sendo de nacionalidade russa. A mulher de rosa, como ela ficou conhecida, foi encontrada em 2005, mas o caso foi arquivado. A campanha internacional Identifique-me, da Interpol,
chegou à conclusão da cidadania russa com base no DNA. E a França volta a julgar Air France e a Airbus por causa do acidente do voo Rio-Paris. As empresas foram absolvidas de homicídio culposo corporativo em 2023. O caso ocorreu em junho de 2009. Neste dia 30 de setembro, em 1883, Mossoró se tornava a primeira cidade do Rio Grande do Norte a libertar os escravos, 5 anos antes da Lei Áurea. Em 1915, ocorria a primeira transmissão de rádio em Nova York. Em 1927, era inaugurada a Fordlândia, no estado do Pará, um polo fornecedor de látex para os empreendimentos de Henry Ford. Em 1937, o general Eurico Gaspar Dutra e o presidente Getúlio Vargas divulgavam o chamado Plano Cohen, um documento forjado que citava uma pseudo-conspiração comunista para tomar o poder. Em 1954, o submarino da Marinha norte-americana USS Nautilus era comissionado como a primeira embarcação do mundo movida a energia nuclear. Em 1957, era criada a RFF-SA, a Rede Ferroviária Federal. Em 1968, o Boeing 747, o Jumbo, era lançado e exibido ao público pela primeira vez. E em 2014, o Orkut, rede social filiada ao Google, era extinto. Esta edição do CL News está quase terminando, mas eu aproveito para agradecer a você, dessa grande família que me recebe na sua casa e que prestigia esse meu NetJornal. Eu peço também para que você acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. E, por favor, fale sobre o site com todos que você conhece, para que esse NetJornal isento, objetivo, sem manipulação, nem mimimi, mas com aquele toque de humor, também possa chegar até eles. Aqui vai um forte abraço para o Reinaldo Ferreira da Cunha, para a mineira Celieline, Ulisses Silva Neto, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, Carlos Melo, para o meu amigo Beckenbauer 100, Alexandre Augusto Gomes Alves, José Carlos Aranda, José Araújo Filho, lá de Guarabira, no estado da Paraíba, Bolsonaro 2026, José Roberto da Silva, Sérgio Cardoso e para a Regina Baltazar, lá do Rio de Janeiro. E mais uma coisinha. Pensando bem, diante de tudo o que se vê na política do Fazendão, é perfeitamente possível chegar à conclusão de que a esquerda e a direita são nádegas da mesma bunda. Até a próxima.